postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast Verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos iniciando o podcast Clube do Povo e o episódio de hoje vai ser sobre a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Comemora aí 30 anos, considerada a segunda maior feira agrícola do mundo. E para isso nós temos hoje um convidado realmente muito querido, muito especial. Ele tem mais de 6 décadas de trabalho, gente. Competente, ativo, querido e respeitado por todos. Conhecido por sua atuação no setor sucroenergético, é um dos grandes incentivadores do Proálcool. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da holding familiar Malbisa, que opera no segmento imobiliário, agronegócios e de investimentos em variados setores da economia. Também atua diretamente junto a conselhos e entidades locais e nacionais de diversos segmentos, entre elas Fiesp e Abimac, e é presidente de honra da AgriShow. Dr. Maurílio Biagi Filho, seja muito bem-vindo. Rodrigo, um prazer enorme, você sabe, estar aqui com você, é uma amizade antiga. E como você pediu a proteção de Deus para começar o programa, eu queria começar o programa fazendo 3 homenagens. Sim. Posso? Lógico, deve. A primeira homenagem eu queria fazer um grande amigo meu, que foi presidente da UDOP lá em Araçatuba, uma pessoa que quando começou eu contribuí com ele para ele startar, ele não era do setor, eu era, que é o Salib, que faleceu hoje. Depois eu queria fazer 2 homenagens complementares. Uma para o teu querido amigo Morandini, que ontem eu dei uma entrevista muito gostosa, que é o decano dos comunicadores Antônio Carlos Morandini. Da imprensa Ribeirão Pretana, um sujeito que está forte, vivo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, ele é um pouco mais moço que eu, e 1 ano e pouco mais moço que eu. E ontem, por coincidência, eu dei fiz um bate-papo com ele. E por último, para o meu querido amigo Manuel Simões, teu pai, que foi a pessoa que nos apresentou, que foi a pessoa que propiciou que a gente estivesse hoje aqui fazendo esse podcast. E que me projetou e que me deu oportunidade, que me ensinou, me mostrou os caminhos, enfim, foi um mestre. Que fez uma centena de entrevistas comigo antes de você, enquanto você usava calça curta. Olha que coisa boa. Então é muito especial, não é? Sim, com certeza. Muito especial. E rapidinho, até lembrando, voltando em 1987, através do meu pai, que eu tive a oportunidade de fazer estágio no laboratório de química da Coca-Cola. Meu pai pediu para o Maurílio Biagi na época, para o Dr. Renato Nunes Maia, e eu tive essa oportunidade em 1987, há 38 anos atrás, de fazer um estágio na Coca-Cola. Olha aí, coisa boa, para a gente começar um podcast, começar um sábado falando com gratidão, né? Com gratidão. Eu acho que o que está faltando no mundo hoje é muito isso, é gratidão, é paciência, é as pessoas entenderem um pouco mais como é Deus nas nossas vidas. Mais espiritualidade, mais Deus, cada um tem um valor, né? Sim. E é importante valores, né? Valores de tudo. Hoje nós estamos muito perdidos, né? Nesse quesito. Mas vamos lá. Começamos o AgriShow amanhã, abertura. Iniciando nesse domingão. E olha, gente, entusiasta e apoiador da AgriShow desde a primeira edição do evento. Maurílio Biagi ocupou a presidência da feira em 2011, 2012 e 2013, período de grandes inovações, como a criação do Prêmio Brasil Agrociência e a assinatura da concessão, por parte do governo paulista, da área onde é realizada a AgriShow por 30 anos. Foi uma das grandes conquistas, doutor Maurílio, com toda certeza, para Ribeirão Preto, para a feira, para a região. O senhor, na época, conseguiu segurar, de fato, a AgriShow. Tivemos aquela campanha Fica AgriShow, alguma coisa nesse sentido, né? Que movimentou toda a Ribeirão Preto, enfim, movimentou a nossa região. E através do seu trabalho, da sua insistência, da sua luta, mantivemos a AgriShow aqui na cidade. Olha, esse foi um trabalho de muita gente. Eu tive uma participação
falando especificamente agora do Fica AgriShow, né? Isso foi um trabalho muito importante, inclusive na época a prefeita era a prefeita Darcy Vera, ela fez um trabalho grande, importante, em apoio a esse movimento. Ela liderou um movimento também municipal, um movimento do poder público, né? Foi muito importante. E acabou a AgriShow estar aqui em Ribeirão Preto, e é de uma importância enorme, né, para Ribeirão Preto. A AgriShow traz para Ribeirão Preto um movimento extraordinário, traz aqui, ficam mais de R$500 milhão aqui no comércio, na indústria, na rede hoteleira, nos bares e postos, enfim. É uma movimentação econômica que acontece aqui em Ribeirão e uma movimentação de pessoal extraordinária. E ontem até eu falava um pouco disso, Rodrigo, mas por que isso? O que é a AgriShow? A AgriShow é uma feira que representa a agricultura, né? A agricultura hoje quase é 30% do movimento brasileiro, hoje do PIB brasileiro é o agronegócio como um todo, né? Tem uma importância. Eu sempre trago aqui uma colinha, você está entendendo? Para dizer, porque é 30% do PIB, 30% dos empregos, o emprego é mais, o PIB é um pouco mais também, 50% das vendas brasileiras para o exterior, das exportações brasileiras são do agronegócio, né? 40% da soja produzida no mundo vem do Brasil, 50% do açúcar comprado pelo mundo, ou seja, é brasileiro, né? 30% do café comprado pelo mundo vem do Brasil, 80% das exportações de suco de laranja saem do Brasil. De cada 10 copos de suco de laranja que o europeu bebe, 9 são produzidos aqui no Brasil. É um número impressionante, né? 25% da carne bovina sai do Brasil para o mundo, né? 30% do milho do mundo vem do Brasil. Da carne de frango, mais de 30% sai do Brasil, né? Então, nós passamos os Estados Unidos, que isso era uma coisa icônica na produção de algodão, né? E nós lideramos 10 produtos que nós somos os maiores exportadores do mundo, né? Do agronegócio, né? Não, o Brasil não está vocacionado para mandar satélite, de fazer coisas mais tecnológicas. Por outro lado, o que a agricultura se tecnificou, o progresso que a agricultura brasileira fez no sentido tecnológico é o mais avançado do mundo. Não tem no mundo nenhuma agricultura mais tecnificada. E tem os extremos, e tem as agriculturas especiais, que você não tem tanta mecanização, você não pode tecnificar tanto, que se tecnifica apenas na produtividade, né? E não extensiva de mão de obra ainda. Então tem muita agricultura que usa muita mão de obra e agriculturas que usam menos mão de obra. Então, na verdade, hoje o Brasil tem uma posição. E daí a importância da AgriShow, daí a importância de ter uma feira como essa aqui em Ribeirão Preto. E que começa aqui, aberta amanhã, vem aqui autoridades do Brasil inteiro, principais autoridades vão estar aqui. Os que não estiverem aqui amanhã na abertura estarão durante a feira. Durante a feira, todo dia tem alguma pessoa importante, alguma autoridade passando por aí. É quando toda a tecnologia desenvolvida nesse período entre uma AgriShow e outra, ou seja, no último ano, os novos lançamentos normalmente são represados e são feitos aqui na AgriShow. Então, a AgriShow é um momento em que o agricultor do Acre encontra com o agricultor do Rio Grande do Sul, ou seja, todos os brasileiros se encontram, trocam ideias, né? E é um momento em que se aproveita para fazer lançamentos, palestras, movimentos políticos. Essa AgriShow vai ter muito movimento político, muita hoje o setor que é o calcanhar de Aquiles do setor agrícola, que é a comunicação. Está se falando muito em comunicação, está se tentando melhorar essa comunicação, e para mim ainda falta para a agricultura brasileira, na minha modesta opinião, falta na minha agricultura
brasileira uma liderança. Uma liderança porque existem diversas lideranças. Liderança aqui, liderança ali. Em alguns setores, por exemplo, a cana, só para falar de uma coisa, tem diversos líderes, diversas opiniões, diversas associações, né, se tinha que ter uma mãe e essas associações todas dirigem para lá. E, no final, a Confederação Nacional da Agricultura, que tem sede em Brasília, etc., devia capitanear todas essas e todo mundo ter. Mas isso não é assim que funciona. Então, na verdade, a agricultura brasileira precisa ter uma representatividade melhor, como tem no Congresso brasileiro. No Congresso brasileiro, a agricultura tem uma representação muito forte, né? E é uma representação que está unida, está junto. E falta estender isso para a comunicação, que talvez seja esse braço da agricultura, esse braço político da agricultura brasileira que tenha que acabar, já faz um pouco de comunicação e vai, com certeza, cada vez fazer mais. É por onde eu vejo que a coisa está indo, né? Doutor Maurílio, esse progresso da agricultura nesses últimos anos, com toda certeza, passa pela feira, passa pela AgriShow, indiscutivelmente. Tudo isso, essa é a importância da feira. Não é a feira que é importante, é a agricultura brasileira que é importante. Isso redunda em você poder fazer uma feira como essa aqui em Ribeirão Preto. E são diversas feiras no Brasil. Aqui você tem, olha, o Show da Safra em Mato Grosso, que é em Lucas, né, do Rio Verde, o Show Rural Copavel, a Expoenel da Cotrijal, a Farm Show em Mato Grosso. Então, são diversas feiras que tem Brasil afora. Essa região deixou de ser, ela só, a AgriShow é forte aqui porque ela ainda representa, estava aqui no coração do Brasil, porque hoje a agricultura, essa região que já foi um expoente em agricultura, essa região foi a capital do café, foi a capital da cana-de-açúcar, hoje é a capital do agronegócio, né? Essa região nossa. Hoje isso foi deslocado para o Mato Grosso, essas cidades, Sorriso, essas cidades do Mato Grosso hoje têm um progresso extraordinário, o desenvolvimento que elas tiveram em 20 anos é algo inusitado, né? E a riqueza, né, do agro está agora muito nessa Mato Grosso do Sul, mesmo no Nordeste hoje tem uma agricultura que evoluiu muito, progrediu muito, e nós aqui, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, continuamos grandes produtores. São Paulo ainda é o maior produtor de cana do Brasil, né? O maior produtor de álcool, o maior produtor de açúcar e tal, né? Mas existe uma tendência, agora começou, por exemplo, o etanol de milho, isso começou lá no Mato Grosso, no norte, né? Aqui em São Paulo tem muito pouca coisa ainda. Tá certo, era lá que tinha que começar, lá que é a fonte, lá que é a região, mas isso existe uma novidade que eu não pensei que fosse acontecer no Brasil. Hoje nós já produzimos 10 bilhões de litros de álcool a partir de milho, né? Dos 35, 36 bilhões de litros de álcool que o Brasil produz, que é metade do que os Estados Unidos produz, que veio aqui no Brasil lá atrás e copiou o programa do álcool brasileiro lá atrás para cá. Então o Brasil tem uma condição, Rodrigo, o Brasil tem uma condição e nós estamos perdendo muito tempo com isso, por falta de ter uma união, por falta dos governos não terem um conhecimento exato da agricultura brasileira. Na época em que eu estava mais presente na política classista, né? Nessa época, a desinformação é muito grande. E a desinformação que vem dos bancos escolares, então, é maior ainda. Então, existe toda uma narrativa que é feita sobre a agricultura, que é uma narrativa equivocada, não é verdade, e está se procurando também, esse é um outro aspecto que todos como é que chama o programa? De olho no material escolar, por exemplo, é um programa que a Letícia Jacinto faz, que traz aqui 3 mil estudantes aqui na AgriShow, né? Você mostrar, porque nós temos que formar as crianças. Não adianta depois, né? Quer dizer, aquele negócio que você tem que... A formação do cérebro, da razão, tudo é feita até uma certa idade, né? E aliás, doutor Maurílio, outro pilar importante do seu legado, que eu queria comentar também, foi essa abertura
durante o seu mandato, os seus mandatos na feira, abertura para os jovens frequentarem a AgriShow em Ribeirão Preto. Foi um legado importante deixado também. Esse é um sonho que eu sempre tive, de que a gente, eu até sugeri na abertura dessa AgriShow, uma coisa que eu só falo porque diz que água mole em pedra dura, né? Que a AgriShow, ela encerra suas atividades na sexta-feira. Ela abre numa segunda e encerra numa sexta. No sábado, que está tudo montado, como diz, o circo está montado, né? Está todo mundo aí, né? No sábado devia ter uma equipe reduzida, né? Em cada estande, né? Para você levar todos os alunos da rede escolar Ribeirão Pretana para visitar, isso. Como devia fazer em Copavel, como devia fazer em todos os lugares onde tem feiras assemelhadas a essa, né? Esses meninos, eu vejo, eu comecei a fazer isso, eu vejo, a BAG faz um movimento muito importante com relação à feira, sempre fez. O Projet, que é um projeto aqui de formação de jovens, leva todo ano os seus alunos lá também, né? Então, isso é muito importante. E a produção tem que entender, porque existe um conflito, né? Porque a feira não é feita para isso. A feira é outro. Para fazer isso, você podia fazer VTs, fazer material e levar nas escolas, mas isso acaba não acontecendo. Mas quando o menino vai lá, aquilo fica impactado. Com certeza. Eu aprendi isso muito criança, né? Quando a gente fazia com Coca-Cola, que a gente levava todo mundo para visitar. Exato. Toda a rede escolar Ribeirão Pretana, ia lá fazer visitas à fábrica. Era um sonho para as crianças. E era uma coisa, o menino chega em casa, puxa a calça do vovô, estive lá, hoje eu, no jeitinho de criança falar, né? Eu fui visitar a Totatola, tal, lá levavam uma reguinha, um lapisinho e tal. E aquilo fica na marca. Eu vejo gente, a geração aí que está com seus 50 anos aí, todo mundo teve lá na Coca-Cola visitando. Eu sou doutor Maurílio. Então, eu estudava em Colégio do Estado, na Vila Virgínia. Você é muito mais moço, tá vendo? Eu fui visitar a Coca-Cola quando era no Jardim Paulista. Então, olha só. Nós já fazíamos no Jardim Paulista. Na década de 70. E depois nós fizemos uma fábrica, aquela fábrica do Ipiranga, uma fábrica que aquela fábrica ela foi feita muito pensando nisso. Quer dizer, aquela fábrica tinha uma construção já preparada para receber visitas, né? De alunos, de tudo, escolas. Quando você tinha um congresso importante aqui em Ribeirão, sempre tinha uma visita lá. Era uma coisa que existia um programa, existia estava nos estatutos da companhia, vamos dizer assim, que essa era uma das missões da companhia. Esse lado social que é fundamental e precisa, é necessário. Fundamental. Vamos voltar um pouquinho aí nos números da feira. São, em área total, 520 mil metros quadrados, são 21 quilômetros de ruas e avenidas, são mais de 800 marcas expositoras entre nacionais e internacionais, aguardado um público aí de quase 200 mil visitantes. E ano passado, doutor Maurílio, foi gerado em negócios pouco mais de 13 bilhões de reais, 13 bilhões e 600 milhões. E a expectativa para esse ano é superar esses números? Com certeza, quando nós fizemos a coletiva de imprensa aqui em Ribeirão Preto, ninguém falou disso, eu fiz um cálculo rápido lá, achei que se para manter esse número de 13, precisava esse ano faturar 15, né, para corrigir a inflação. Entendi. Então, eu acho que a feira pode faturar 15. Agora, tudo é muito rápido, as mudanças, né? Agora, por exemplo, só com esses movimentos que o presidente Trump fez nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí, por exemplo, já houve um deslocamento enorme que pode ser para o bem ou para o mal. Ou seja, pode ser para melhor ou pode ser para pior. Depende muito dos acontecimentos, que eles são muito dinâmicos, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito, muito forte e muito dinâmica. Por um lado, algumas medidas podem beneficiar a agricultura brasileira, né? Por exemplo, não comprar a China, não comprar dos Estados Unidos e comprar no Brasil tem um efeito imediato muito forte, que já aconteceu, já está começando a acontecer, né? Então, esse número pode realmente até surpreender, ou se tiver alguma coisa negativa, pode também surpreender. Então, eu acho que a coisa vai ficar mais ou menos um pouco pelo que foi o ano passado, né? Em números atualizados, né? Em números atualizados. Essa é a minha opinião, é o que eu vejo. Agora, muito difícil. Isso é uma loteria total.
Isso é uma loteria total, porque o ânimo, você não está, eu não tô com o termômetro ali. Você, para medir temperatura, fala, você está com quanta temperatura? Você precisa ter um termômetro e medir a temperatura do paciente, né? Você pode chutar até, pode até acertar. Então, eu não estou com o termômetro medindo a temperatura do agricultor. Eu sei que tem setores que estão muito aquecidos, setores que estão menos aquecidos, setores que vão ter quebra de produção esse ano. O ano passado foi um ano muito ruim, né, do ponto de vista climático, tanto falta de chuva como incêndios, né, que foi aqui. Essa região foi o epicentro, né, dos incêndios do Brasil, né, em agricultura, né. Nunca pensei que eu fosse ver, né, estar vivo para ver o que aconteceu aqui o ano passado. A população não tem ideia do que aconteceu. Eu sobrevoei logo depois dos incêndios, sobrevoei a região, era uma coisa devastadora. E isso passa, sabe? Por exemplo, todos os matos que queimaram, enfim, reservas legais, tem reservas florestais aqui na região importante. Só você pegar aqui a região aqui de Luiz Antônio, lá, como é que chama lá, aquela fazenda lá de Luiz Antônio, né? É a maior reserva florestal do estado de São Paulo de vegetação nativa. Queimou tudo. Queimou tudo, não sobrou nada. Um crime. Não aparece, porque agora choveu, você passa lá, está tudo meio verde, porque vai nascendo mato ali, e nós cometemos, do ponto de vista ambiental, nunca vi ninguém se importar com isso. Aquilo devia ser uma coisa que logo o governo teria que mapear e fazer um programa de incentivo para o agricultor replantar, plantar outra vez lá, porque aquilo fica tombado, você não pode usar para outra coisa, e fica aquela quiçaça lá, fica aquele mato, aquele que toma conta, fica tudo verdinho, fica até bonito. Tem aqueles pau seco assim, aquilo embaixo, e quando passar do tempo, daqui 10 anos, já tem vegetação, etc., mas é uma coisa degradada, né? Então, esses detalhes passam desapercebidos completamente das autoridades, da população em geral. Bom, a feira, ela gera pelo menos 7 mil empregos nesse período, diretos, além de movimentar muito a economia de Ribeirão Preto e região também. Bares, hotéis, restaurantes, casas noturnas, enfim, movimenta motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, enfim, a cadeia, vamos dizer dessa forma, produtiva é gigante, né, doutor Maurílio? A cadeia comercial, né? Tudo, os shoppings, tudo, Rodrigo. É um movimento muito grande aqui. Até o Ribeirão Pretano até reclama disso, porque incomoda, é mais gente, o tráfego piora. Mas é maravilhoso para a cidade. Tudo piora. Não, tem gente que reclama. Tem gente que sai de Ribeirão Preto para alugar sua casa, sim, seu apartamento. Sim. Essas chácaras aqui da região são todas alugadas, né? Tem gente que faz investimentos agora nessa época da AgriShow para ter um dinheiro extra. Então, é muito além. Isso precisava, não me ocorreu quando eu era presidente da AgriShow, mas precisava fazer um levantamento técnico disso, porque é muito mais do que a gente imagina. Com toda certeza. Ribeirão tem que agradecer muito a presença da AgriShow aqui. Olha, o atual presidente da feira, o João Marquesan, daqui a pouco vai ser uma imagem dele aqui para nós, também destacou em entrevista recente na imprensa o papel fundamental de Maurílio Biagi Filho na consolidação do evento. Abre aspas. Ele é o nosso embaixador, está sempre presente, pronto para apoiar, trazer soluções, apontar caminhos e construir pontes, fecha aspas. Reconhecimento do atual presidente ao legado do presidente de honra, Maurílio Biagi. Muito bom esse depoimento, essas palavras do presidente atual, Marquesan. É muita generosidade do João. E realmente a gente é amigo, e o João vai para o segundo mandato dele aí na presidência da AgriShow. O João é uma pessoa que do setor, é uma pessoa que tanto ele atua no ramo de maquinários como atua no ramo agrícola, né? É uma pessoa muito, muito capacitada, muito especial, muito aberta, né? E está fazendo uma gestão excepcional na AgriShow.
E todos os presidentes da AgriShow, de uma forma ou de outra, deixaram alguma marca, fizeram alguma coisa, cada um tem uma maneira de ser, e todos fizeram muito bom trabalho na AgriShow. Você pega o Chiquinho Maturro, foi um dos presidentes da AgriShow, teve o azar de ter uma comunicação é uma coisa muito difícil, muito complicada. Você viu aqui antes, a gente, quando ele estava me mostrando, que eu estou pensando que era para olhar aqui, ele estava me mostrando na outra câmera, você viu? Porque como eu daqui olhando, vi o dedo dele naquela câmera. Então, comunicação é uma coisa muito difícil. E o que aconteceu com ele foi um azar enorme. Né? Você imagina se alguém vai desconvidar um ministro de Estado para vir na AgriShow. Não existiu. Mas com essa polarização toda que existe, algumas declarações, às vezes, elas são interpretadas do jeito que interessa para uma determinada finalidade. Se o senhor me permite, eu até contar um bastidor em relação a esse episódio do Chiquinho Maturro com o ministro Ninguém Fávaro. Fala disso, né? Quem apagou o incêndio, a informação que a gente tem, foi o Maurílio Biagi, que pegou um avião aqui em Ribeirão Preto com uma comitiva, foi para Brasília, foi na casa do ministro e conseguiu resolver tudo. Procede, essa história é real. Foi real, aconteceu. O pessoal da AgriShow quis ir lá, né, conversar com o ministro. Capitaneada pelo Maurílio Biagi. Se marcou. Essas coisas você precisa, às vezes, tentar... Habilidade. De vez em quando eu sou facilitador de alguma coisa. Nesse caso eu fui. Né? E é muito bom, mas foi o João, por exemplo, foi um dos que foi. Foi o Gino, que é o presidente da Bimac, foi um grupo enorme de pessoas, o Veloso, que é o presidente executivo, né? Teve mais gente que foi, né, conosco. E conseguiu contornar. Foi uma conversa. Ótimo. Deixar claro, o ministro entendeu bem. Né? O ministro já tinha entendido, mas aquilo foi alguém. Quando você tem um impasse, isso é na tua casa, isso é com teus filhos, isso é com teu marido, com a tua mulher, isso qualquer. Se nenhum do lado cede, houve um mal-entendido. Sim. Ficou claro o mal-entendido. Agora, alguém tem que ceder e que procurar aproximação. Se nenhum dos lados procura aproximação, acaba isso ficando uma marca. E esse caso ficou completamente encerrado, sem nenhuma dúvida mais, etc. E são situações que mostram, acima de tudo, a força do agro, a união que vocês têm, todos os presidentes, ex-presidentes, enfim, o trabalho que vocês realizam em prol, realmente, do agro brasileiro. É isso. É o agro que realiza o trabalho. Né? É o agro que realiza. Falta o agro, o que a gente procura é verbalizar o que o agro faz. O agro, por exemplo, é a feira. Não é a feira que é o agro que... Quer dizer, quem é que é a feira? A feira é o agro. A indústria de... Não, mas aí é de máquina. Claro, a indústria de máquina faz máquina para quê? Se não tem o agro, ela não faz máquina. Se não tem o agro, ela não faz a feira. Quer dizer, o agro é que é a base. Agora, a indústria de máquina é um espetáculo. O que a indústria de máquina trouxe de tecnologia embutida nos últimos anos é algo inimaginável. Né? É algo imaginável. As empresas que surgiram digamos assim, de melhoria para o sistema agro, em termos de fertilização, em termos de tecnologia, em termos de informar de robôs. Hoje você tem robô que faz tudo na agricultura, né? O controle que tem. Hoje a tecnologia embutida que existe, então está sendo toda aproveitada agora. O sujeito aciona o trator dele da cama dele, aciona o trator pelo telefone ou por um aplicativo. Né? Então, isso tudo, mas tudo isso é em função... Qual é a razão de ser de todos esses investimentos? É o agro. E o agro está ficando cada vez... E isso resulta para o Brasil... Nós de quando a gente importava alimento, em 40 anos, nós aumentamos quase 600% a nossa produtividade e a nossa área aumentamos em cento e pouco. Foi um crescimento diário. Então, isso resulta... Essa economia diária feita pela tecnologia resulta numa área tão grande quanto a que nós agricultável hoje.
que ocupa só 8% para a agricultura. Se puser a pecuária tal, vai aí, tudo, se somar tudo, vai a 10% da área global brasileira, da área total do Brasil. Quer dizer, é muito pouco para um país como o Brasil. Se a gente voltar um pouquinho no tempo lá atrás, como que surgiu há 30 anos atrás essa ideia, o senhor esteve presente, um dos fundadores, de trazer uma feira desse porte para Ribeirão Preto? Como ela foi concebida? Não foi, a ideia não foi minha, a ideia foi de uma pessoa excepcional, que se chama Ney Bittencourt, que era presidente da AgroSéries, né, que hoje você tem o Tejon, que trabalhou na AgroSéries, que é um comunicador, que é uma pessoa extraordinária, que pode contar essa história muito melhor do que eu. E ele é que montou aqui uma feira que não se chamava AgriShow, e foi aí que eu conheci. Quando eu falo que eu estou desde a primeira, é porque eu sempre passei aí no anel viário para ir trabalhar. E um dia eu passei pelo anel viário e verifiquei lá, parecia que estava descendo um balão ali na estação experimental. E eram umas lonas que estavam armadas ali e tal. E eu vi aquilo, falei, mas que coisa, que é isso aí? E falei para o motorista, entra lá, vamos ver o que é isso. E fui lá, estava começando a montar essa feira, que foi a primeira feira agrícola, eu não lembro como chamava, né? Feira agrícola que foi montada aqui. Essa feira funcionou aqui por alguns anos, 3 anos, me parece também, são todos... Tanto é que a AgriShow tem 30 anos de AgriShow. Ela está fazendo 30 anos de AgriShow. Agora, se você pegar essa feira que a AgroSéries montava aqui, a empresa do Ney Bittencourt chamava AgroSéries, que a AgroSéries montava aqui, são, não sei se foram 3 ou 4 anos que houve a feira. Foi aí que começou. Depois, a feira teve um problema, a feira deu um prejuízo grande aqui em Ribeirão para diversas empresas e famílias. Aí, nessa ocasião, eu já estava envolvido nisso. As pessoas vinham falar comigo quando eu vi que houve um movimento da agricultura, das indústrias de máquina e tal, porque a agricultura tem mais dificuldade de fazer esses movimentos. Quem faz é a mesma coisa que o Proálcool. O Proálcool, quem fez não foram os plantadores de cana, foram as pessoas que fornecem e que são interessadas e que têm interesses comerciais nessa área. É a mesma coisa aqui, né, com a agricultura. Então, quando eu vi que havia um movimento muito forte para minimizar isso, eu comecei a dizer, olha, você fez lá um trabalho qualquer, a feira ficou te devendo. Com muita gente aqui em Ribeirão vinha falar comigo e falou, se tiver paciência, você vai receber. Se você quiser agora, você vai... E a maioria nem entrou com ações, houveram algumas ações, mas a maioria nem entrou com ações, e a feira pagou em 2 ou 3 ou 4 vezes, dependia do valor, pagou, teve gente que recebeu de uma vez só, no ano seguinte, gente que recebeu em 2, em 3, e aí a feira se firmou, e é essa maravilha que é hoje. Que é hoje, a segunda maior do mundo. Bom, eu falei na minha época de menino, tinha 17 anos, quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio na Refrescos Ipiranga. Passava pelos corredores, tinha um quadro lá com uma frase muito marcante. Eu fui pesquisar esse dia, a frase inclusive consta no Google, na internet, enfim. Abre aspas. Eu acredito muito na capacidade dos homens. A tarefa mais importante de uma empresa é formar pessoas. O administrador que espera encontrar homens feitos fracassará, fecha aspas. Essa frase do seu pai, Maurílio Biagi, e a influência dele na sua vida. Você vê uma frase que eu, pelo menos, conheci há 37 anos atrás, que devia ter tempos antes, enfim, e que marca a vida das pessoas. Isso marca o caráter dele, marca como ele pensava, marca a visão que ele tinha. Numa época, que é uma época completa, você tem o Google, tal, né? Naquela época não havia nada, absolutamente nada, eram as pessoas. Então, nós, a vida inteira, nós investimos muito em gente. A Zanini, muito antes de SESI, Senac, essa coisa toda, tinha uma escolinha Zanini, porque lá nós fizemos carregador de minérios da Vale do Rio Doce, Itaqui, que é um lance lá que carrega 16 mil toneladas de minério por hora, que é o maior do mundo até hoje, é o maior lance em cima do mar, porque ele está no porto, né? Então tem aquele lance, ele chama ship loader, carrega minério, e foi feito aqui em Sertãozinho por boia fria. Então nós tínhamos, eu via todo sujeito que se destacava na Santa Elisa, daí a pouco estava lá na Zanini trabalhando, eu brincava, queimando eletrodo, tinha lá um departamento
o pessoal ficava para aprender a soldar. Então, a gente tinha que ensinar as pessoas a fazer. Não havia nada, né? Quando nós montamos aqui, quando nós temos 40 novas tecnologias aqui para essa região, né? Que é um trabalho maravilhoso que o Luiz Biagi comandou, junto com um grupo enorme de pessoas que ajudaram a fazer isso, né? Nós tivemos que trazer 100 famílias de fora, dos Estados Unidos, Europa, de diversos países, com os quais que vinham acompanhar as tecnologias que estavam sendo implementadas e tropicalizadas que vieram para cá. Então, trouxemos mestres, trouxemos gente e fomos formando. Hoje, é o maior orgulho que eu tenho, o maior prazer que eu tenho, a coisa que mais me agrada é que eu encontro pessoas extraordinárias aí, todo mundo bem de vida, todo mundo que foram formados, né? Ontem, lá naquela homenagem que tinha lá, de repente, vieram 3 ou 4 pessoas lá conversar comigo, meu chefe aí, não sei o que e tal. Pessoas que trabalharam conosco, fizeram parte dessa frase do meu pai, que nós fazíamos. Você pega a minha secretária hoje, uma menina começou lá na Santa Elisa, que depois trabalhou, saiu, ficou, e esse ano voltou a trabalhar comigo, começou lá. Todo mundo, todos os alunos, nós tínhamos uma comunidade, todo mundo que estudava na escola, ou de manhã ou de tarde. Se era de manhã, você trabalhava da tarde. Se fosse da tarde, trabalhava de manhã. Eram os guardinhas, não tinha office boy. Office boy é um nome muito, muito posterior, né? Eram os guardinhas, eles trabalhavam, iam lá, começavam. E não tem uma dessas pessoas, né? Essas pessoas que não se deram bem na vida e não prosperaram e não foram para frente. Né? Anteontem eu fui na Câmara de Sertãozinho, na Câmara Municipal, ver uma homenagem que estavam prestando para um amigo meu de Sertãozinho, que tem uma patente hoje de prótese, que é uma coisa maravilhosa, talvez seja o mais importante do mundo, né? Que é fruto desse espírito que se instalou em Sertãozinho, que se instalou lá, Sertãozinho tem 700 estabelecimentos industriais, todos eles, quando eu digo todos, é um exagero, mas quase 90% deles saíram desses movimentos que foram feitos em termos de tecnologia, em termos de ensinar, em termos de fazer. O próprio Senai, a Fiesp, quando teve que montar lá em Sertãozinho, não era Sertãozinho que ia, mas o Mário Amato, que era o presidente da Fiesp, eu falei com ele, ele ia montar numa cidade, que eu não me lembro agora qual é. Falei, Mário, mas não tem comparação. Do ponto de vista industrial, Sertãozinho, essa cidade é incipiente perto de Sertãozinho. Ele falou, não, mas Sertãozinho não tem 100 mil habitantes, e essa cidade tinha 120 mil habitantes, que eu não lembro qual é. Falei, mano, mas isso não importa. O que importa E ele mudou, em vez de montar lá, ele trouxe para Sertãozinho, daí está lá o SESI, Senac, mais um legado essa que coisa fica. toda. Mais um legado que ficou. E eu vou pedir, nós estamos finalizando Eu já. sempre digo, Rodrigo, antes de fazer isso, que não tem nenhum passatempo, não tem nenhum passatempo que o tempo passa tão rápido para mim do que fazer esses bate-papo, podcast, entrevista muito e bom. tal. Para a nós gente é muito... Para mim faz 5 minutos que eu estou aqui falando. Já estamos com 38 e é muito enriquecedor. Vou pedir para o Vinícius, por gentileza, colocar uma foto. Aí, doutor Maurílio, essa foto, lembrança boa, né? Uma lembrança linda. Aí. Eu ali do lado do meu pai, não sei o que ele está mexendo ali, se era o maço de cigarro, o que é ali que ele está mexendo, na varanda da casa de cima, na varanda lá da minha casa, na nossa casa, na usina, Maravilha. onde nós morávamos. Meu pai ele para casar, construiu uma casa lá, casou, mudou para lá, e os 8 filhos dele nasceram lá. Tudo na usina. Tudo na usina. Às vezes, os primeiros, como eu, assim, minha mãe vinha para Ribeirão, ia para Santa Casa, tinha lá parteira, eu vim ao mundo pelas mãos de uma parteira, né? Tá produzida essa foto. Tá bonita. Tá produzida essa foto. Aí, mais uma. Essa tá natural. Essa era ele mesmo. Que bom. Doutor Maurílio, para Senhor. finalizar, eu falo uma palavra e o senhor expressa aí o seu sentimento. Vamos lá? O que é isso? Não estava combinado. É para pegar de surpresa, né, Ana? Paixão. Mulher. Sonho. Eu sou do tempo antigo. Saudades. Quando eu falei que eu era do tempo antigo, eu falei sobre a primeira pergunta que você me fez. Ah, sim. Mas saudades minha mulher. Da sua esposa. Futuro. Meus netos. Família. A minha. Deus.
Isso é uma coisa muito especial. Você não pode falar com uma palavra. Como é que você vai falar Deus uma palavra só, né? Você não tem. Então, eu sempre brinco. Deus é você. Quando eu penso no Espírito Santo, né? 3 pessoas de uma, ou você acredita ou não acredita, né? A fé é muito bonita. Sim. E eu não tenho nenhuma dúvida que quando eu vejo pesquisas agora num país que está a 1 bilhão de anos-luz da Terra, que eu não consigo entender de jeito nenhum, e nem acredito que seja verdade, né? E nunca ninguém vai provar que é verdade, eu acho que existe alguém realmente que desenhou tudo isso, desenhou o próprio ser humano, né? Se pegar a gente do ponto de vista estrutural, tal, a gente é um milagre, né? A gente é um milagre, como é que funciona, se você vê, tal. Tanto que você vê que todo cientista fica meio pancada, todo de astronomia, né? De astronomia. Porque o cara começa a estudar, começa a ver isso, o infinito. O que é o infinito? Né? É muito simples dizer, não, é tudo que não é finito, tudo que não tem fim, tudo que você não consegue. Não, mas o que é o infinito quando você pensa no infinito? Esse assunto é extraordinariamente interessante. Isso é extraordinariamente interessante. Tem gente que gosta muito de pensar nisso e às vezes faz mal, porque a gente não foi feito para... A gente não tem capacidade de entender isso com clareza. Quem falar que tem é mentira. Que tem, não consegue entender. É isso que eu acho. Bom, a trajetória de Maurílio Biagi Filho se entrelaça com a da AgriShow. Mais do que um líder, ele é parte viva da história de um evento que não apenas movimenta bilhões, mas inspira gerações. Seu legado, como a própria feira, continua crescendo e se reinventando ano após ano. Olha, gente, eu quero agradecer muito a presença, a disponibilidade, o carinho, o respeito do Dr. Maurílio Biagi Filho conosco, de vir aqui nesse sabadão poder gravar, participar do nosso programa e desejar aí que Deus lhe abençoe muito, lhe dê muita saúde. O senhor tem muito a fazer pelo nosso Brasil, não só por Ribeirão Preto, pela nossa região, mas sim pelo Brasil. O senhor é uma figura de destaque nacional e nós sabemos, conhecemos a sua trajetória, o tanto de bem que o senhor já fez em todas as esferas. Então, doutor Maurílio, agradecer a sua presença e Deus o abençoe muito. Rodrigo, eu que tenho que agradecer, né? Carinho é o seu para comigo, né? Que é aquela coisa de berço, né? Normalmente os mais jovens, né, têm assim um carinho especial com os mais velhos, né? Mas é muito gostoso vir aqui conversar e poder falar um pouco com as novas gerações, com as pessoas que possam nos ouvir, porque a vida vale a pena. A vida, você precisa dar sentido à sua vida, né? E eu sempre procurei... primeiro, eu gosto de gente, né? Segundo, eu gosto das coisas sociais, né? Terceiro, eu não sou um cara que me detenho em detalhes, né? Agora sim, até me detenho, mas antigamente eu ia fazendo. E tive mestres fantásticos, né? Um deles você mostrou aí, um deles foi meu pai, que eu me centrei por ele, fui vendo as coisas. É uma pessoa, meu avô, meu nono, Pedro Biagi, morreu com 92 anos, eu conversava muito com ele. Eu nunca vi ele criticar uma pessoa, eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Tudo para ele tinha um lado positivo, você tem um lado filosófico. Então eu tive esse privilégio, né, diferente de uma pessoa que não tem essas pessoas ao lado. Então, se eu fosse diferente do que eu sou, é porque eu não tinha como ser diferente. Isso é que é legal. Isso é que é legal. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço carinhoso. Forte abraço. Bom fim de semana. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sob a proteção de Deus, nós encerramos esse episódio agradecendo mais uma vez o carinho de cada um de vocês.